Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Terra Viva Entrevista. O programa que traz uma abordagem diferente, que promove uma segunda opinião sobre os fatos que estão inseridos no universo agropecuário, dentro e fora da porteira. Exatamente. E hoje a gente vai falar sobre a certificação Halal, que tem aberto aí portas para um mercado de cerca de 2 bilhões de muçulmanos no mundo. Pelo menos um quarto da população mundial segue em franca expansão. Exatamente, Flá. E por isso nós vamos entender melhor sobre esse mercado, conversando aqui com Ali Saif, CEO do Sidial Halal. Ali, seja muito bem-vindo ao nosso Terra Viva Entrevista. É um prazer recebê-lo aqui no nosso estúdio. Muito obrigado. Obrigado, Flávio. Obrigado, Pedro. Obrigado a todos que nos assistem. Vamos lá, vamos falar bastante sobre esse mercado que, de fato, eu costumo dizer que é um dos maiores parceiros comerciais do Brasil. Sem dúvidas. E a gente já começa falando sobre o que é o halal para o muçulmano, né? E também o papel do Sidial Halal neste contexto. Ótimo. A palavra halal, para que até parece ser redundante, que costumamos sempre responder essa pergunta, mas é importante que a gente deixemos claro. Halal significa lícito, permitido. Então, tudo aquilo que Deus permite na jurisprudência islâmica para o muçulmano fazer de uma forma comportamental, me ajuda? Comportamental, alimentação, como o trato do marido com a esposa, da esposa com o marido, dos pais com os filhos, dos filhos com os pais, com seus amigos e colegas. Da forma que você trabalha, tudo aquilo é permitido, aquilo que é lícito. O contrário é o haram, que é o pecado, proibido, ilícito. E entre essas duas existe o que é makruh, que é desaconselhável. Não é nem permitido e nem proibido, mas vamos dizer que não é legal você fazer. Então, o nosso negócio no agro, questão de proteína animal, chama muita atenção. O pessoal acha que halal é só para o frango, para o boizinho lá, para as carnes. Isso é uma parte do halal. Mas chama os nossos olhos porque o Brasil, ele é o maior exportador de proteína animal. E, em especial, ele é o maior exportador de produto halal do mundo. Mesmo sem o Brasil estar prestando muita atenção. De uma forma natural, o Brasil atingiu esse patamar de ser o maior exportador de proteína animal do mundo. E é interessante, né, Ali, você falar isso, porque como é que o Brasil está dentro dessa certificação, né? A gente sabe que o Brasil tem uma fatia interessante, né? É o maior exportador, como você mesmo disse, como de frango, né? Mas como está essa parceria hoje para os demais produtos do agro, né? A gente vê uma fatia interessante, né, quando a gente olha para uma pecuária, né, para uma produção de aves, para uma produção aí de carne bovina, mas e outros produtos que o agro brasileiro também entra aí neste pacote halal, podemos dizer assim? Então, os produtos são os mais diversos. A situação é que o Brasil ele é forte na proteína animal e é forte nessa área, assim, entende? E isso deixa eu até um pouco chateado, sempre falo sobre isso. O mercado halal tem muito espaço para produto com valor melhor agregado. Só que o brasileiro ainda tem um pensamento aí de commodities e tal, produzir muitos grãos, produzir muita carne, ave. Mas isso é uma coisa que tem mudado nos últimos anos, mas não na velocidade que é merecida. O mercado árabe, o mercado da Ásia, todos onde os muçulmanos estamos, todos nós, precisamos comer. Então, no agro, quando você fala de aves ou tal, da carne bovina, existem muitas coisas por trás, né? Que são os grãos que são produzidos e etc., para ração, né? E os subprodutos dele. Então, ele é, de fato, muito importante para o Brasil. O Brasil deve continuar e crescer ainda mais na questão de proteína animal. Só que é lamentável que o Brasil não tenha um trabalho, um foco para mandar produtos melhor agregados. Nós chegamos a vender matéria-prima para o nosso concorrente vender no mercado que deveria ser nosso. Então, isso é uma certa... Eu acho que é uma coisa que deve ser melhor revisto, talvez. Uma falta de estratégia, né, nesse sentido, né? De olhar um mercado que é tão importante. A gente vai aumentar expressivamente agora o número de muçulmanos no mundo, né? Até 2030. Tem um aumento muito grande que vai existir. É uma religião que tem crescido de uma forma expressiva em nível global. E dentro de quem segue a religião,
tem o quesito halal, que é importante nesse sentido. A gente vê uma gama que precisa ainda ter esse acesso. E o Brasil teria essa grande oportunidade. E a gente vai até destrinchar isso em algumas perguntas aqui no nosso programa. Algumas empresas brasileiras já conseguiram, não posso falar o nome, que senão fica propaganda, né? Mas já se estabeleceram nos países árabes, na própria Arábia Saudita, né? Nos Emirados, em todos os lugares. Só que são as grandes empresas. E as outras ainda estão engateando nessas coisas. Eu acho que, é claro que dá para entender, de certa forma, que o Brasil é um grande mercado. Você está falando de mais de 200 milhões de habitantes. Você está aqui na América do Sul, um dos maiores mercados do mundo. Eu entendo isso. Só que quem não ocupa o espaço, alguém vai ocupar. Se o Brasil não ocupar esse espaço, alguém vai ocupar. Você chega nas prateleiras no mercado na Arábia Saudita, em todos os países árabes, você encontra o Brasil nos congelados. Isso eu acho que é um pouco... Acho que nós estamos perdendo tempo. Nós estamos ganhando dinheiro lá, nós estamos... Tem uma foto. O Brasil, a posição do Brasil é invejável, só que, pelo amor de Deus, né, nós temos que vender o produto com o melhor valor agregado. Nós estamos perdendo mercado. Certeza. Essa é a minha visão, né, pelo menos. E esse mercado halal, ele abrange mais o quê? Questão de vestuário, cosméticos? É tudo, né? Tudo. E o Brasil tem grande potencial para isso também, né? Brasil, porque a nossa diversidade é muito rica. E tem restrições. Tem restrições sérias na questão dos cosméticos. Você tem também, nas vestes, você tem restrições. Né? Você tem algumas questões, questão do couro, do suíno, que é usado nos calçados e etc. Então, é o mais variável possível. Então, o Brasil tem potencial de mandar um produto melhor, mas eu acho que ainda não olhou direito. Precisa olhar. Você tem matéria-primas, ótimo. Mas o que eles fazem lá pode ser feito aqui. Quando surgiu aquele problema todo com a Ucrânia e a Rússia, ficamos com problemas com fertilizantes. O Brasil não tinha que estar precisando de fertilizantes. Entendeu? Eu acho que a gente erra em algumas coisas desnecessárias. Né? É muito mais reativo do que ativo, né? Espera ainda ter uma perda, assim, sentir realmente, olha, e agora? Eu lembro na época, a gente fez uma cobertura, né, inclusive aqui no Terra Viva, a forma como, desde aquele dia 24 de fevereiro, né, o pessoal, quando foi o primeiro míssil, né, a primeira ofensiva russa, houve uma verdadeira... explosão, né, digamos assim, de onde buscar esse fertilizante, porque agora a gente sabe que vai ter um problema. E houve. Né? Até que o Brasil entrou nesse plano nacional de fertilizantes, mas a gente vai caminhando à medida do possível, mas ao mesmo tempo buscando no Canadá, buscando outros lugares. E nesse sentido, né, de a gente ainda perder alguns mercados por falta desses investimentos, mas o Brasil também ainda tem um despertado interesse, né, de países da comunidade árabe. Inclusive, recentemente, o governo saudita anunciou que vai investir pelo menos 15 bilhões de dólares ao Brasil, algo que será destinado ao hidrogênio verde, infraestrutura, energia renovável. Nesse sentido, a expectativa que isso tenha aí uma formalização, né, mais expressiva em novembro, durante o Brazil Investment Forum, será logo na primeira quinzena de novembro, este evento aqui em São Paulo. Nesse sentido, novos mercados, novas oportunidades dentro do mundo muçulmano. Isso a gente pode olhar uma nova estratégia daquilo que a gente olha de uma visão mais sustentável e também mais tecnológica, isso dentro do ambiente halal? Exatamente. Olha, a Arábia Saudita, ela tem uma visão de não ficar, de ser menos dependente dos países, né? Porque na questão do frango, novamente, tivemos umas questões difíceis, relações entre o Brasil e a Arábia Saudita, porque ela não estava fazendo o trabalho dela, estava dependendo da proteína animal brasileira. Num país tem que fazer um trabalho para não ser dependente, não se sabe o dia de amanhã. Então, que nem o Brasil não poderia estar dependente da importação de fertilizantes. Então, alguns erros, em minha opinião, se cometem por questão de custo, que eu acho que o governo, de uma forma ou de outra, tem que absorver essa diferença, para não ter que, numa crise, sair correndo para lá e para cá. Então, algumas questões estratégicas. Eu vejo também que governos que eu acompanhei, sempre tivemos muita dificuldade de falar que nós temos um plano de governo, e sim, eu via mais planos de ministérios. E o ministério acabava meio que atropelando o outro, mas certas coisas não pode deixar. A Arábia Saudita tem feito esse trabalho. A Arábia Saudita parou de acreditar que o petróleo dele é infinito.
Ele está exigindo investimento no seu país. Ele fala, Brasil, você é meu parceiro? Sim. Parceiro aonde? Eu só compro de você. E aqui? Por que você não investe aqui? As empresas brasileiras foram forçadas a investir lá. Então, a Arábia Saudita, como está vindo investir aqui, ela vai pedir alguma coisa em troca. E não é a alma, não. Pode ter certeza, a Arábia Saudita sempre foi um dos principais parceiros do Brasil, sem pedir nada para o Brasil em troca. Isso é mercado, né? É um mercado, a Arábia Saudita preferia o Brasil, os países árabes preferem o Brasil, só que o Brasil precisa retribuir. Isso que é uma relação bilateral saudável, né? Então, a Arábia Saudita faz tempo que quer investir no Brasil e tem suas dificuldades, vamos dizer, não teve ainda um trabalho sério para trazer esse dinheiro. Desde a época dos outros reis, houve intenção, não conseguiram trazer, não houve um approach adequado. Quando o presidente Bolsonaro esteve lá, o príncipe herdeiro anunciou um investimento no Brasil, do qual não correram atrás. Eu estava nessa missão, eram 10 bilhões de dólares. Não foi feito um trabalho dedicado para que essa promessa aconteça. E a Arábia Saudita não promete à toa. Quando promete é porque ela quer dar mesmo. Nós vamos ser estudada e melhor aproveitada, com certeza. E as questões tarifárias aí também, né? Pode ser um grande gargalo para a expansão cada vez maior do mercado halal, né? Exatamente. Quando você fala que a Arábia Saudita quer participar aqui, ela vai querer participar em questão logísticas e etc., né? E eu tenho certeza que ela vai querer, porque ela precisa ganhar, ela precisa garantir a segurança alimentar, ela precisa garantir toda a sua estrutura, não pode ficar dependente. Então, se eles virem quais são os planos que eles estão entrando aqui, nós vamos entender melhor, talvez, no evento, e talvez seja melhor. Mas o mercado halal, ele vai continuar crescendo. O Brasil só está... desculpa, talvez seria... O Brasil está em outros produtos, mas de uma forma muito singela. Tímida ainda. Muito tímida. Então, o Brasil nada naquele mercado com proteína animal. Nada de braçada. Mas é ficar satisfeito com o que tem. Eu acho que o Brasil tem que continuar crescendo. Nós estamos falando de... Todo governo que entra e sai fala de emprego. Não é isso? Certo. Emprego se consegue com produto manufaturado. Com indústria. Agregando valor. Capacitando, né? Nós estamos falando de imposto, né? Então, e o quanto de imposto que isso gera? Um PIS, ICMS, temos uma reforma a caminho. Isso... Se a gente falar que 50% do que é exportado da proteína animal brasileira, de uma forma ou de outra, ela é halal. Com certificado, que é para o mercado halal. 50%. Você imagina a importância do mercado halal para o Brasil e para o agro. Porque você está falando de toda a cadeia. Quando você fala da ave, do frango, é só um produto de toda a cadeia, né? Toda aquela enorme cadeia. Desde da Dona Maria, que tem a cantina lá, desde da questão das cidades, da questão dos ICMS, dos caminhões, transportes, dos grãos, tudo que está envolvido isso tudo, né? Nas fábricas de ração. E o Brasil ainda não parou para ter um foco adequado. Eu acho que merece o governo ter um departamento para estudar mercados específicos. Não precisa ser chamado de mercado halal, mas departamento específico, porque você tem outras comunidades. Você tem, por exemplo, a kosher, né? Você tem outras comunidades específicas aí que precisam de um atendimento específico, o mercado, né? E temos muito que aceitar. Por exemplo, eu vejo lá, tenho amigos aí da comunidade judaica que eles também, até para comer sushi, tinha que vir no restaurante kasher. Então, eu acho que o Brasil peca, por exemplo, assim, eu acho que é importante a questão do Brasil ser laico, mas é importante que esse país laico dê força e condições para que as empresas trabalhem em mercados específicos. Exatamente. Porque você tem lá questões trabalhistas que precisam ser revistas, você tem muitas coisas. O mercado é muito grande. Só que tem uma dificuldade o Brasil está longe. Então, os produtos dessas coisas que estou falando, eles são produzidos lá na região. Na Europa, na Turquia, é logo ali.
E o Brasil tem dificuldade de concorrer com esses produtos. Se cria a oportunidade disso acontecer, né? Ou está abrindo empresas lá, ou subsidiando empresas aqui, de um jeito ou de outro. Me dizer que não tem condição, uma potência agrícola que nem o Brasil, eu não acredito eu não acredito na história de não ter condições. Não, tem muita capacidade, né, Ali? Olha, a gente vai fazer uma rápida pausa, viu? Um intervalo rapidinho. Daqui a pouco a gente retoma mais sobre esses temas que a gente está trazendo aqui hoje no nosso Terra Viva Entrevista. 19 anos, Terra Viva, cultivando o melhor do Brasil. Fique aí. Já estamos de volta com Terra Viva Entrevista. Hoje nós estamos recebendo a visita de Ali Saif, que é CEO do Sidial Halal, que traz para a gente um panorama, uma verdadeira imersão ao mundo halal e as oportunidades do nosso Brasil. No último bloco, Ali, a gente falou muito sobre as oportunidades. Ainda nesse sentido, a gente vai acompanhando um crescimento gradual da comunidade árabe e a gente vê uma inserção ainda maior dentro da geração Z, que inclusive é crucial para as marcas halal. Nesse sentido, como é que vocês estão avaliando essa geração Z, que está muito inserida dentro das novas tecnologias, das redes sociais? Além disso, né, eu gostaria de aproveitar para falar também de uma geração que está muito focada na saúde também, né, ou também na estética, usando produtos como cremes, alguns medicamentos. Como é que isso entra no halal? E o Brasil, que tem uma grande gama na questão da bioeconomia. Não, boa pergunta. A questão toda da nova geração e a questão dos cosméticos em si, existe uma lenda, porque muitas mulheres islâmicas usam véu e tal. Toda mulher é mulher, quer ficar bonita, isso é normal, né? Totalmente. Ela que o diga, todo dia ela vem impecável para a redação. Então, acontece que as mulheres muçulmanas, elas se cobrem para outros, mas para o marido dela, para ela, para os filhos, isso não. Então, ela tem uma vida normal como outra mulher qualquer. Só que, pela religião islâmica, a beleza da mulher é dela, ou do marido e dos filhos, mas não é para os outros verem. É essa que é a questão. Mas embaixo do véu, existem mulheres lindas lá que querem ficarem bonitas ainda, ficarem cada vez mais bonitas, né? Que tem aquela sua autoestima, como outras qualquer. Né? Então, existe um mercado fortíssimo lá. Um mercado fortíssimo para essa questão. Na questão do nosso produto, a questão dessa nova geração, a questão da geração Z, né, que é falado e tal, aquela pessoal fitness e tal, ela entra na mesma regra. A comunidade islâmica, ela tem um crescimento exponencial porque ela tem como base a família. A família é muito importante na religião islâmica. Então, apesar que a separação é permitida, na religião islâmica, a separação, o divórcio, das coisas que Deus permite é o que ele mais abomina. Então, ele não incentiva a separação. Ela deve ser lutado contra até a última gota, né? Você tem que tentar manter a família unida. Então, há um entendimento que a família é um negócio de casar, de ter filhos, de você participar da criação dos filhos. E eu tenho meus filhos, eu não posso permitir que eles cresçam aceitando consumir produtos não halal. Né? Então, não há como. Você tem essa questão do mundo islâmico tem um crescimento muito grande na questão da família. O mundo não islâmico evita de ter família. Eu tenho 6 filhos, graças a Deus. Olha, assustou. Assustou também? Assustou, sou casado e não tenho nenhum até hoje. Eu tenho 6 filhos. Você entendeu? Então, a comunidade islâmica, nós temos isso. Família, filhos, viver com os filhos, criar com os filhos, sabe? Se alimentar com os filhos. Então, nós participamos disso. Nós ensinamos aos nossos filhos o caminho que deve ser seguido. Então, há um crescimento muito grande na questão da comunidade islâmica mundial, principalmente na natalidade, e há uma conversão muito grande. A conversão, ela tem uma característica um pouco específica, porque às vezes são pessoas que participaram de outras religiões, né, que passaram influência, chegaram a ter influência de outras culturas, que eles passam por um processo de adaptação.
Às vezes, eles assumem a questão halal de uma forma mais rápida e mais séria do que aquele que tem como o islamismo como já uma tradição. Então, existe uma diferença aqui de tradição e convicção. E conversão. E conversão. Aí a pessoa, ela entra e sente no coração aquilo que ela deve fazer. Então, ela vai cortar os produtos suínos, não vai mais consumir bebidas alcoólicas, drogas, tudo isso não é halal. Na questão da saúde, para que você tenha uma ideia, o café é halal. Mas, por um tempo, o meu médico me proibiu tomar café, porque eu estava com hipertensão e tal. Então, deixou de ser halal para mim, para vocês entenderem um pouquinho. O médico, que não é muçulmano, ele disse que se você tomar café vai te fazer mal. Então, deixa de ser halal. Para mim, seria um pecado eu consumir aquele produto. Eu estou prejudicando a minha saúde. Muito interessante. Então, essa que é a visão. Então, se Deus proibiu, é que não faz bem. Se Deus permitiu e incentivou, é porque faz bem. E é importante também a gente destacar a sustentabilidade desse mercado halal e desses produtos, né, Ali? Pode ter certeza. Tudo naquilo que você... O halal está envolvido no dia a dia do muçulmano. No chiclete da criança, na roupa, na comidinha que ele vai comer lá, num sanduíche, lá no fast food. Não é isso? Na escola que ele vai frequentar, no que ele vai beber, da forma que ele vai lidar com os amiguinhos, né? Nos cosméticos das meninas que estão entrando, nas roupas, né? Que lugar ir, que lugar não ir, no que se pode consumir, no que se pode consumir. Nessa nova geração, na questão do fitness e tal, será que pode tomar aqueles remédios que o pessoal toma, a famosa bomba? Será que pode? Ou até mesmo, né? A gente está usando muito, o pessoal usando aquelas pílulas, hormônios, ou às vezes até mesmo instrumentos que são naturais, né? Insumos naturais que ajudam a pele e tal. E tudo isso a gente vê muito, até mesmo sendo muito falado em lugares como a nossa Amazônia, que tem esses produtos mais, né? Que tem essa questão mais natural, né? Vindo daquela região. Isso despertando a atenção global. Nesse sentido, também entraria essa questão de vocês, esses investimentos? Lógico que isso é muito importante. Por quê? Porque na religião islâmica, na questão do halal, você tem a questão das... Tudo está envolvido, veja bem. Você não pode fazer mal para atingir o bem. Você tem que fazer a coisa correta. Tanto é que a questão do bem-estar animal é muito importante. Você vê, na questão da regra do abate do animal, tem a questão do bem-estar animal. Sofrimento, não pode ter, né? E tem a questão da saúde do animal. Certo. Ele tem que ser... Você tem assim, ó, a palavra halal está no Alcorão, não está sozinha, ela está halalun tayyiban. Ele é halal e saudável. Entendeu? Ele é halal e saudável. Você matou o animal lá corretamente, perfeito. Mas o animal não é saudável. Então, você tem uma forma de se tratar o animal, você tem a questão da ecologia, você não pode. Você sabe que a questão que todo mundo gosta de colocar a culpa na gente nas guerras, coitados, a gente somos atacados e somos tratados como culpados. Mas as regras, que quando você está numa situação de guerra, é proibido cortar uma árvore. Você não pode entrar numa guerra e arrancar uma árvore. Você está lá, você tem que atacar, você está provavelmente soldados. Nem a árvore você pode atacar, você imagina. Então, é muito importante que a questão na sustentabilidade, na questão do bem-estar animal, tudo isso deve ser muito bem respeitado. Se você maltratar o animal, você está carregando um peso muito sério. Você não pode. Existem regras muito específicas. Se você devastar a Amazônia e não trabalhar da forma adequada, você está cometendo uma coisa muito séria, né? Então, eu acho o seguinte, que esse investimento que está vindo, é muito importante que o Brasil dê mais que um passo. O Brasil tem costume de esperar que os árabes venham e colocam o dinheiro. Eles têm muito dinheiro. Eles têm muito dinheiro, mas o dinheiro é deles. Pelo amor de Deus, estou cansado de ouvir isso. Mas o que é para o saudita dar 20 bilhões de dólares? Não é nada. Mas é deles. Correto ou não? Correto. É deles. E eles têm uma regra. E nós devemos, o agronegócio brasileiro deve muito, muito para a Arábia Saudita e os países árabes. Muito. Toda a história, tudo isso que aconteceu. Lógico, o Brasil foi um grande parceiro, forneceu.
Só que está na hora da gente parar de achar que nós somos fornecedores e eles são obrigados a comprar. Exatamente. Tem que parar com essa ideia. Nós temos que levar soluções para eles. Parceiro é uma via de duas mãos, né? Precisamos que o Brasil encontre um caminho de trazer 15 bilhões de dólares para a Arábia Saudita. É um excelente sinal. Não é nada para eles. É um sinal que o Brasil está precisando devolver. Então, o Brasil deve, nesse evento, procurar uma forma bem específica de atrair. A Arábia Saudita já investiu 100 bilhões aqui, não sei onde, 40 bilhões. O Brasil merece muito mais. Mas será que nós merecemos? Se nós podemos apresentar as propostas adequadas. Foi oferecido 10 bilhões de dólares e ninguém foi buscar. Entendeu? Então, é isso. O pensamento precisa mudar um pouco, né, Pedro? Exatamente. Mas antes de encerrar, ali, eu queria que você só desse uma pincelada falando sobre o turismo rural, perdão, o turismo halal. Como é que você enxerga isso e como é que o Brasil está inserido nessa rota? Olha, o Brasil, eu fiz um projeto muito interessante em Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu tem 80... Uma comunidade interessante árabe, poxa, muçulmana, lá, incrível. 8% da população de Foz do Iguaçu é árabe, é muçulmana. E, então, lá tem uma estrutura muito boa e o turismo é maravilhoso. Então, lá não é o turismo que infringe as regras islâmicas. Não é um turismo da natureza, da família. Coisa linda, restaurantes maravilhosos. E lá tem restaurantes halal. Então, tivemos que organizar a questão dos restaurantes, explicar umas questões de regras. Então, você imagina, eu quero ir com a minha família, eu quero ter turismo, eu quero passear. Eu não quero fazer pergunta toda hora se a comida, se a carne é halal ou se a chapa é feita na mesma que fritaram suíno. Eu não quero saber se a geladeira que está ao quarto dos meus filhos tem bebida alcoólica. Eu quero um canto para rezar. E isso tem se movimentado de uma forma muito interessante. Existem em vários lugares no mundo hotéis específicos. Você vai lá e é 100% halal. Então, os muçulmanos vão lá e não tem que se preocupar mais com nada. A mulher tem um espaço específico para elas, porque a mulher tem a questão da veste. Ela não quer... Ela tem que ter à disposição um lugar para ela se vestir à vontade, para ela estar em um lugar sozinha à vontade, né? Tem que ter a alimentação certa. Então, está crescendo de uma forma interessante. Os Emirados, lógico, a Europa já existe, no México já existe, e Foz do Iguaçu é a primeira cidade a estar se adaptando nessa questão. Então, o Brasil precisa aprender muito mais, tem muito a oferecer ainda, mas ainda estamos engateando. Muito legal. Olha, ali, só podemos agradecer pela essa aula que o senhor deu pra gente sobre halal, mercado árabe. Infelizmente, o Terra Viva Entrevista tem 30 minutos, mas ele poderia ter 1h30 e ainda a gente estaria faltando com tanta gama de oportunidades de falar, né, Flá? Exatamente. Obrigada por participar do nosso programa hoje e por enriquecer aí, para a gente conhecer mais sobre essa cultura e também sobre o mercado halal, né? Não, eu que agradeço aí pela oportunidade de estar aqui com vocês novamente e pode contar com o Sedial Halal quando vocês quiserem. Obrigado novamente, Ali. E olha, Flá, tem como a gente acompanhar novamente esse programa, né? Exatamente. Lembrando que você pode rever todo o nosso conteúdo nas plataformas digitais do Terra Viva, inclusive com uma playlist aí especial do Terra Viva Entrevista lá no YouTube, né, Pedro? Exatamente. Muito obrigado pela sua audiência, sua companhia. Até o nosso próximo encontro. Até a próxima.